Olá pessoal, eu sou o Jailton do site mjailton.com.br e nesse vídeo nós vamos falar sobre o programador. Quem ele é, o que ele faz, o que ele come, quanto ele ganha. É difícil se tornar um programador? Quais os passos necessários para se transformar em um programador? Então tudo isso nós vamos discutir nesse vídeo. Então fica comigo até o final e você vai entender um pouco mais desse profissional que a cada dia se torna mais importante no mercado de trabalho. Com o aumento da tecnologia, é cada vez mais comum nós vermos pessoas querendo entrar no mundo da programação web, desenvolver sites, lojas virtuais, blogs, sistemas online, é o desejo de muitas pessoas. Porém, eu recebo vários e-mails de pessoas que não sabem por onde começar e não têm a menor ideia do que fazer para se tornar um programador completo. Eu recebo e-mails de pessoas que me perguntam por onde eu devo começar, o que eu devo fazer, eu preciso obrigatoriamente entrar numa faculdade, preciso fazer um curso offline, tenho como aprender a programar sozinho? Então vamos responder a todas essas perguntas a partir de agora. Antes de explicar para você como se tornar um programador, eu vou mostrar primeiramente o que um programador faz. Então, se você quer entrar em qualquer profissão, primeiramente é necessário você conhecer os passos e o que essa profissão realmente faz. Bem, o programador é aquela pessoa responsável pela elaboração, desenvolvimento e projeção de sistemas. É ele que torna possível o uso de sistemas bancários, sistema de supermercado, controle de estoque, sites, aplicativos de celulares, redes sociais e tudo que você entende de sistemas, existe um programador trabalhando. O programador é aquele profissional que tem a capacidade de automatizar os processos do nosso dia a dia. Por exemplo, dificilmente hoje você precisa ir a uma agência bancária para fazer alguma coisa, exceto quando você realmente precisa sacar algum dinheiro ou então algo que requer a interferência de um gerente. Mas praticamente todas as outras coisas você faz no conforto da sua casa ou ainda utilizando um celular. Isso tudo porque existe a mão ali do programador que automatiza e que facilita necessariamente algumas tarefas. Imagine hoje a sua vida como seria se você não tivesse um programador trabalhando. Você não conseguiria, por exemplo, assistir a esse vídeo que você está assistindo, você não conseguiria acessar sites, você não conseguiria, por exemplo, a agilidade em uma série de coisas. Você chega no supermercado, se você quer ver o preço de alguma coisa, você de repente coloca um código de barras, ou ainda o pagamento automático. Enfim, existe uma série de coisas que hoje são automatizadas graças à programação e, consequentemente, a um programador que lá esteve para fazer algum comando, algum programa. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que o programador ele não cria essas tarefas, ele simplesmente automatiza. Por exemplo, se um programador quer fazer uma automatização de contabilidade, ele precisa entender quais são os procedimentos da contabilidade e assim sucessivamente. Então ele simplesmente pega coisas que de alguma forma exigem cálculos, raciocínios, lógica e ele consegue criar isso através de uma sequência de passos, passa essas informações para o computador e aí automatiza um processo. Hoje é muito difícil você encontrar algo a nível de tecnologia que não tenha a mão de um programador por trás. Então é extremamente necessário e cada vez mais o mercado precisa desse profissional. E é exatamente transformar você em um programador que é o objetivo de nós estarmos falando sobre este assunto. Então, basicamente é isso, ou seja, muita coisa que um programador faz. O mercado hoje, ele necessita cada vez mais deste profissional. Você deve estar curioso para saber quanto um programador ganha. Eu fiz recentemente uma pesquisa no site cato.com.br e eu vi que a média de um salário de um programador está em torno de R$3.000, um valor inicial. Mas a grande vantagem de se tornar um programador é porque você não se limita no espaço físico. Você pode desenvolver a profissão de programador na sua casa. Você precisa apenas de um computador, do conhecimento naturalmente e de um computador. Com o computador você consegue
desenvolver seus sites, desenvolver sistemas, e você pode trabalhar em grandes empresas, grandes corporações na sua casa. Basta você ter internet, você tem os contatos, tudo você consegue fazer através da internet. Então não tem limite para você poder explorar essa profissão. Não há necessidade, é claro, existem algumas empresas que querem o profissional lá fixo naquele lugar, mas você pode o tempo todo se tornar autônomo porque o conhecimento, é o seu conhecimento que vai prevalecer nessa hora. Bem, agora que você já sabe, né, o que um programador faz, agora sim eu vou te dar algumas dicas, né, de que você tem que fazer para você se tornar um programador. O que você tem que estudar, qual é a sequência que você tem que seguir para você, de fato, se tornar um programador. Então vamos lá. Bem, a profissão de programador é algo muito extenso. Você pode fazer muita coisa, na verdade, praticamente tudo, né? Então você precisa escolher qual é o caminho que você quer seguir. Existem 4 grandes divisões na área de programação. Existem os programadores desktop, existem os programadores de games, existem os programadores web e existem os programadores mobile. Cada uma dessas partes, ela segue um caminho diferente, digamos assim. Todos eles partem de um princípio, de uma linguagem de programação, mas a forma como você vai desenvolver o seu programa é diferente. O programador desktop é aquele programador que desenvolve sistemas locais, sistemas em redes locais. Por exemplo, quando você vai a um supermercado, quando você passa a sua mercadoria, aquilo ali é um sistema desktop. Quando você, de repente, na empresa que você trabalha, você tem aquele sistema que controla o estoque, que controla tudo aquilo ali na farmácia, esses são sistemas desktop. Então, existe essa ramificação da programação. Então, sistemas desktop são sistemas que trabalham local. Às vezes você tem um sistema que funciona apenas em uma única máquina, ou ainda em rede, mas somente numa rede interna. Você tem também os programadores de game. Programadores de game, como o próprio nome está dizendo, são aqueles programadores que vão trabalhar somente com games. Eles vão desenvolver uma infinidade aí de games. Então, para cada área dessa, exige algumas coisas. E exige aquele programador mobile. O programador mobile, ele vai desenvolver para aplicativos móveis, né, para celular, e tem várias linguagens de programação envolvidas. E também tem o programador web. Então, o programador web é aquele que faz sistemas online. Você vê, por exemplo, né, sistemas como o sistema do PagSeguro, né? Embora pareça ali um site, mas na verdade aquilo ali é um sistema que controla pagamentos. Então, aquilo ali é um sistema web, o sistema do PayPal e assim, o sistema do Banco do Brasil também, o sistema da Caixa, são sistemas que funcionam online. Existe, na verdade, eu acho que você deve estar se perguntando, qual é a diferença de sistema para sites? Então, para fazer essa diferença, eu vou usar um exemplo bem simples. Eu vou usar uma escola como exemplo. Então, numa escola, você sabe que toda escola existe o quê? Professores, aluno, nota, etc. Então, vamos dividir uma escola em um sistema e um site. Se alguém perguntar assim, pedir assim para você, faz para mim o site da minha escola. O que você vai pedir para essa pessoa? Em um site, é como se você pegasse algo que você vai colocar no mural para os alunos verem. Você vai ver lá o calendário escolar, você vai ver o resumo das notas, você vai ver algumas gincanas, algumas fotos, algo que não exige muito controle, mas que as pessoas podem chegar lá, qualquer pessoa pode chegar e visualizar. É como se essa pessoa chegasse na escola, visse o mural ou algo parecido. Pessoal, estou só dando um exemplo para que você possa entender a diferença. Agora, na mesma escola, você precisa de um sistema. Já um sistema é algo mais trabalhoso. Por exemplo, em um sistema, você precisa controlar, no caso da escola, você precisa controlar as notas, você precisa controlar as faltas, as presenças, os professores, os funcionários, os materiais de limpeza, o almoxarifado, o dinheiro. Então, você tem várias coisas envolvidas. Então, tudo isso que vai exigir de você controles, cálculos, isso aí já faz parte de um sistema. Você pode pegar o resultado de tudo isso aí e jogar num site.
Mas o site, você pode observar que é algo como se você tivesse uma vitrine para alguém olhar aquilo ali. Por exemplo, posso citar o UOL, por exemplo. O UOL é um site, qualquer pessoa pode acessar, não existe um controle interno, mas algo que você vai ver, uma revista, algo parecido. Entendeu? Então, essa é a grande diferença de sistema para site. O site é mais imagens, é mais visual. O sistema não. O sistema, às vezes o sistema nem tem uma interface tão bonita, não precisa porque ela não está aberta para todo mundo. São poucas as pessoas que vão trabalhar no sistema, porque o sistema é o coração da empresa, é onde estão as informações, é algo mais interno. Tá? Então eu acho que deu para você entender um pouquinho a diferença entre sistemas e a diferença entre site. Muito bem, então voltando aqui à nossa explicação sobre como se tornar um programador, independente de você se tornar programador web, programador desktop, mobile ou programador para games, existe, claro, algumas diferençazinhas em cada um deles. Mas independente de qual você escolheu, a primeira coisa que você tem que saber é o conceito de algoritmo e lógica de programação. Se você não souber lógica de programação, você não vai conseguir desenvolver absolutamente nada. É na lógica de programação que você aprende a transformar a linguagem do dia a dia em linguagem de máquina. É onde você aprende o conceito de abstração, onde você consegue pensar como colocar uma informação através de um conjunto de passos. Então, se você tem um problema para resolver, por exemplo, você quer resolver um 2 mais 2. Né? No mundo real, você pega simplesmente 2 mais 2 e você sabe que é 4. Mas no computador, você já tem que fazer isso de forma diferente. Como é que você vai pegar esse 2 mais 2 e vai fazer o computador somar para trazer o resultado 4? Então, isso você aprende estudando lógica de programação e algoritmos. Né? E quando você aprende esse conceito bem, fica realmente bem aprendido, você está preparado para você estudar, então, qualquer linguagem de programação. E esse é o segundo passo. Depois que você entende os conceitos de algoritmo, aí você vai escolher uma linguagem de programação. Atualmente, no mercado, existem várias linguagens. As mais comuns são Java, PHP, Delphi, C#, VBNet, né? Então existem muitas outras. E cada uma delas vai depender daquilo que você quer fazer. Então você precisa aprender lógica de programação, algoritmo e lógica de programação, e você precisa entender a linguagem. O que é a linguagem? Todas as linguagens, praticamente, elas fazem a mesma coisa. Praticamente faz o que uma faz, a outra faz. Só que cada linguagem tem uma forma de fazer. Isso a gente chama de sintaxe. Então, como é que, por exemplo, o Delphi imprime um valor na tela? Como é que o PHP faz essa impressão na tela? Veja, a operação imprimir um valor na tela é algo que tem a ver com o quê? Com a lógica, né? Agora, como cada linguagem vai se comportar, aí você precisa entender a linguagem, entender a sintaxe de cada uma das linguagens. E cada uma delas se comporta de um jeito. Então, se você aprende uma, pessoal, você consegue praticamente aprender qualquer outra, porque é praticamente o mesmo processo. Existem algumas formas de programação. Você pode programar tanto procedural, como você pode programar orientado a objeto. As duas coisas fazem, as duas maneiras fazem a mesma coisa. Você vai chegar no mesmo resultado, mas o caminho que você percorre é um pouquinho diferente. Isso aí já é algo que quando você estuda a linguagem, que você vai saber distinguir o que é um procedural, o que é uma programação orientada a objeto, tá? Mas entendido a lógica, entendido aí a linguagem, agora chega na hora de você expandir um pouco mais. Então você precisa agora entender de banco de dados. Você vai precisar estudar banco de dados. Atualmente, os principais bancos do mercado são o Oracle, que é o maior de todos, o SQL Server, o MySQL, o Firebird, né, e o Postgre. Então são esses os principais bancos do mercado que as pessoas hoje estão utilizando. Quando você acessa um blog, por exemplo, lá no blog você vai encontrar, na data tal foram colocados tantos posts, na data tal foi colocado a lista de posts. Aquela lista de posts, ela precisa ser guardada em algum lugar, para que na hora que você acessa o sistema, aquilo ali seja resgatado. Então, essas informações, elas ficam guardadas em um banco de dados. Então, tudo que você precisa guardar, armazenar,
você pode armazenar em arquivos ou você pode armazenar em banco de dados. Só que trabalhar com arquivos é improdutivo, então você precisa conhecer o banco de dados. E cada banco de dados também tem as suas particularidades. Em se tratando de PHP, se você escolheu, por exemplo, programar em PHP, o banco de dados mais utilizado é o MySQL. O MySQL ele casa melhor com o PHP. Já em se tratando de Delphi, o Firebird tem mais uma conexão melhor do que o MySQL, mas você consegue conectar toda a linguagem de programação, ele tem classes, né, ele tem funções que vai se conectar com qualquer banco de dados. A linguagem de programação é uma coisa, o banco de dados é outra coisa. Só que essas duas coisas, elas têm que se casar, né? Elas têm que conversar entre si para que o seu sistema possa realmente funcionar. Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo eu mostrei para você o que é um programador, o que ele faz, quanto que ele ganha, como é que você faz para você se tornar um programador. É claro que esse assunto ele é muito extenso, não dá para a gente fazer um vídeo muito longo, né? Para isso existem cursos, inclusive se você quer se tornar um programador completo, abaixo desse vídeo você tem um botão que você vai encontrar uma formação completa que vai te ensinar a ser um programador completo, independente do seu nível de conhecimento. E se você não souber nada de programação, você consegue se tornar um programador utilizando o nosso método, que é o método Ágora. O método Ágora vai te ensinar do zero, desde os conceitos mais básicos até o conceito mais avançado. Eu sou o Jailton e muito obrigado aqui pela sua atenção e eu aguardo você nos nossos próximos vídeos.